Nós temos falado aqui claro, a questão de Israel é a pauta, é a ordem do dia, é a pauta aí que está. Então a gente não precisa ficar apresentando o tema para você. Você está no planeta Terra, você sabe o que está acontecendo. E também, se você está aqui hoje pela primeira vez, assista principalmente a live do domingo passado, porque na live do domingo passado a gente fez uma boa apresentação sobre o tema. Então eu não vou aqui vou tentar não me repetir, né, do que eu já falei domingo passado. E também outro ponto, não sou especialista na questão Oriente Médio, como eu vejo um monte de gente aí que é especialista na questão Oriente Médio no YouTube. Então, essa live aqui não é uma live de um especialista que sabe tudo, que vai te contar os segredos. Não é. Nem é o meu tema preferido, geopolítica, né? Já gastei um bocado de tempo lendo isso aí, mas enchi o saco, sinceramente. Eu tô a cada dia mais focando apenas no ultra simples, né? Ler os textos teológicos e um pouco de literatura universal. Mas esse tema da questão de Israel também não é um tema que está todo ele contido na pauta da geopolítica. E aqui é um ponto curioso, porque você veja só, eu também tenho assistido, como todos vocês, eu também tenho assistido conteúdo desses especialistas e tenho visto algumas coisas boas, algumas coisas interessantes. Mas eu vejo que quanto mais especialista na questão Oriente Médio a pessoa mais ele deixa passar temas relevantes. Então, aqui tem um ponto que é curioso no estudo da filosofia. O bom de estudar, um dos ganhos que você tem estudando filosofia é você não se especializar em uma matéria especificamente, mas você aprender a pensar. Isso é legal da filosofia, né? Quando você pega os diálogos socráticos é assim, né? Platão coloca ali Sócrates, e Sócrates vai ser contraposto a ele, vai ser colocado um discurso acerca de um tema. Beleza, riqueza, política, enfim. E Sócrates vai ter que, na hora, pensar e fazer a sua dialética. Então, qual é o ponto de Sócrates? Sócrates era especialista em quê? Por exemplo, se Sócrates estivesse vivo hoje, será que Sócrates seria especialista em Oriente Médio? Não, claro que não. No fundo, a gente sabe, Sócrates era especialista em quê? Em nada. Sócrates era um pé rapado, ele não tinha onde cair morto, ele era um pobretão, filho de uma família de artesãos, né? Ele era uma pessoa muito simples, muito pobre. Mas ele sabia pensar. Então, você podia colocar qualquer assunto diante dele, que ele pensava o assunto e chegava a conclusões que, inevitavelmente, eram as conclusões corretas. Por quê? A busca socrática é a busca pela realidade. E a realidade é, enfim, inegável, é o fato. Então, quando eu vejo esses especialistas, eu vejo que eles deixam muitas coisas passarem. Por quê? Porque eles não têm a capacidade dialética, eles não têm uma iniciação em lógica. Então, falta a eles os princípios básicos para a cognição. Né? Falta a gramática, a dialética e a lógica. Então, quando falta isso aí, você fala, cara, no fundo, você pode ser assim, eu vejo que tem especialistas na questão de guerra, o cara sabe tudo de armamento, equipamentos e tal. O outro é estrategista, o outro conhece a história. E tem uma cacetada de especialistas que são a turma gospel. Esses aí, meu Deus do céu, esses aí é horrível, né? O cara, quando vai te explicar a questão Israel-Palestina e fala assim, tudo começou na briga Sara e Agar. Aí, meu Deus do céu, aí você já sabe, lá vem bomba, né? Lá vem bomba. Então, o que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero pensar um pouco. Porque, e aqui eu vou tentar elencar alguns pontos. Você veja só, nós estamos aqui num momento onde, mais uma vez, no Brasil, nós estamos vendo uma consequência do advento Big Brother Brasil. Big Brother Brasil, né? O Brasil, que é um dos últimos países a não abrir mão do Big Brother, né? O Big Brother já acabou em tudo quanto é país do mundo aí, né? Mas no Brasil, o Big Brother segue firme. Por quê? Porque o brasileiro, mais que ninguém, o brasileiro, o norte-americano e o israelense. Vamos falar da América, né? O Brasil e a América do Norte, Estados Unidos,
são os povos que abraçaram o conceito de democracia com mais força. Não tem nenhum povo no planeta Terra mais democrático do que o brasileiro e o norte-americano. Então, o brasileiro ele quer votar em tudo. Você está vendo aí o pessoal votando em bis e Kit Kat? Por que a pessoa entra numa briga dessa? O brasileiro o Brasil é um país tão castigado, tão machucado, que as pessoas elas têm uma ausência de poder muito grande. Eu fico impressionado quando você está dirigindo, você vai passar numa faixa de pedestre. Aqui em Brasília tem a lei da faixa, né? Então, se o pedestre der sinal, né, com a mão, todos os motoristas têm que parar para ele atravessar. Ótimo, é uma lei muito boa, inclusive. E eu morro de rir, assim, aqui em Brasília é muito comum. A pessoa dá sinal com a mão, né? Aí você para o carro, aí ele vai atravessando devagarzinho e olhando para você, assim, né? Você tá no carro, né? Ele vai olhando para você. Você lê a mente do cara, né? Na mente dele, ele tá dizendo assim: eu paro o trânsito. Eu sou só um pedestre, mas eu tenho o poder de te parar. Se eu quiser, eu fico aqui e você não sai do lugar. Então, é aquela síndrome do porteiro no Brasil, né? O Brasil, ele é tão castigado que se o cara é porteiro, ele sente que ele tem poder de te impedir de subir no apartamento. Enfim. E aí o Brasil ama o conceito de voto, né? Porque ele quer votar. Porque eu posso quebrar a Lacta ou eu posso quebrar a Kit Kat. Tá vendo como eu sou poderoso? E o Brasil e os Estados Unidos é assim. Então, o Brasil e os Estados Unidos, ele tem esse advento Big Brother. E daí as pessoas querem votar, elas querem votar. E aí, Fernando, você votaria em quem para o paredão do Oriente Médio? Você prefere a Palestina ou Israel? Vamos lá. Então, sabendo disso, e como eu gosto de como diria aí a Shockwave, como eu gosto de uma baguncinha, então, o que eu faço? Eu vou lá no Instagram e posto umas merdas, né? O pessoal fica brabo, o pessoal fica louco querendo morder o teclado, né? Porque eu tenho visto os argumentos das pessoas para defender a ação de Israel em Gaza, né? A invasão de Gaza por parte das forças israelenses. E os argumentos são inacreditáveis. Eu fico listando, né? Eu vou listando os argumentos, principalmente da galera da direita, né? Eu fico listando os argumentos, e são argumentos medonhos, os argumentos utilizados para defender a ação de Israel em Gaza. Por que os argumentos são medonhos? Veja só o que aconteceu, de uma forma muito rápida, porque você já deve estar cansado de ouvir isso. Tudo começou com a história da rave. Então, o Hamas fez ali aqueles atentados, né, fez aquela ação e entrou no território israelense. Algo que é impossível de acontecer, porque Israel tem um sistema de proteção territorial insano. Todo mundo já viu, né? É uma coisa mágica, né? Até hoje eu não me acostumo. Você vê lá o Iron Dome, né? Funcionando. Cara, é incrível aquilo. Então, Israel, como Israel está no meio do caos, né? Israel tem um sistema de defesa do perímetro absurdo. Nada entra em Israel sem que Israel saiba. E entraram vários terroristazinhas do Hamas com aqueles paraglide, né? Aqueles paraquedinha com o motorzinho, o cara sentado na cadeirinha entrou no território israelense. E foi a primeira bomba que explodiu, né? Midiática, foi essa. Como Israel pôde cometer uma falha tão grotesca? Os especialistas israelenses estão falando isso. Não são os especialistas do PT, do PCO. Não. Os especialistas pró-Israel estão falando isso. Como que pode? Só que como houve o massacre executado pelo Hamas, e o massacre é grotesco, então o que acontece? Gente, tudo bem, reconheço, é claro que teve falha, mas depois a gente vê isso daí. Primeiro, né? Primeiro vamos resolver as primeiras coisas. Então, primeiro está lidando com isso daí. Mas vocês podem saber, essa questão ainda vai ser esclarecida, assim como o 11 de setembro. Como que um maluco, né? Como que um grupo de malucos consegue pegar um monte de avião civil, avião comercial, e jogar no Pentágono, jogar em Nova York? É impossível que isso aconteça. Como os Estados Unidos permitiu? Até hoje, está aí as discussões. Então, o Hamas consegue entrar no território israelense, e entrando no território israelense faz aquelas atrocidades lá na rave, e enfim, todo o desenrolar. E daí nasceu o elemento que é o elemento que colocou o mundo idiota, né? O mundo idiota, que é o mundo, né? Colocou o mundo de joelhos, que foi a fake news dos bebês.
Então não adianta ficar bravo comigo. Quer dizer, você vai ficar bravo comigo muitas vezes aqui ao longo dessa live, principalmente se você não me conhece e entrou aqui para defender o bem. Veio a fake news dos bebês. A fake news dos bebês já foi desmascarada. Em 24 horas ela foi desmascarada. Tudo começou com um canal de notícias israelense que fez um texto que é uma estratégia grotesca de jornalista, mas jornalista adora fazer isso, né? O jornalista fez um leading, né? Leading é aquele texto que vem abaixo do título, né? Um resuminho da matéria. Fez o leading, e no leading dizia algo do tipo: Hamas matou e degolou adultos, jovens e bebês, né? Já são 40 corpos. Aí o que a interwebs, né? A internet começou a fazer? Olhou assim, viu o número 40, né? E viu a palavra bebês e falou 40 bebês degolados. E rapidamente entenderam que isso era impossível. Por quê? Porque esse ataque do Hamas foi dentro de um kibbutz. E o kibbutz tinha 675 pessoas. Sabe o que é kibbutz, né? Uma espécie de uma comunidade rural, né? Uma comunidade comunista, né? No sentido literal do termo, uma comunidade comunista, rural. E o kibbutz tinha 675 pessoas. Se tinha 675 pessoas, como que 10 eram bebês? Né? Matematicamente, uma comunidade com 675 pessoas não tem 40 bebês. O número é muito menor, né? Tinha lá 10 bebês, né? Acharam 40 bebês, os 40 foram pegos e degolados, os corpinhos ficaram lá. Então, rapidamente, aquilo ali foi visto como uma fake news. Só que a internet está aí para isso. Então, essa fake news, ela fez com que todo o mundo, Big Brother, que é o cara que está aqui como eu, né, mora em Brasília, né, o cara mora lá em Patos de Minas, lá em Patos, o cara mora em Patos e ele quer votar no paredão Oriente Médio. Aí, quando ele viu a fake news dos bebês, ele falou assim, cara, acabou, velho, acabou, não tem mais argumento. Entendeu? Não quero nem saber. Não precisa nem me contar o resto da história. Israel que entre em Gaza e bote para moer. Bote para moer. Eu não quero saber se vai ter bomba, se vai ser tiro, se vai ser tanque, se vai ser foguete, se vai ser o Lisboa. Eu não quero saber o que vai ser. Seja o que for, tudo vale. Porque não tem nada mais grotesco do que degolar bebê, porra. Então, para evitar isso aí, eu admito qualquer coisa. Tá aqui o cheque em branco. Pá! Então, todo o Ocidente, por causa de uma fake news, todo o Ocidente deu um cheque em branco para Israel. O cheque em branco para Israel, que ou porque quis, ou porque falhou, não tem terceira via, ou Israel quis, ou Israel falhou, uma dessas duas opções foi que permitiu que o Hamas entrasse no território de Israel. Então, por uma dessas duas opções, o Ocidente deu um cheque em branco para Israel fazer o que quiser com qualquer país do Oriente Médio. Lá vão ter. Então, você veja só o que acontece. Quando Israel vai fazer uma incursão, vai fazer uma ação, né, uma ação de guerra, Israel precisa do apoio do Fernando, lá que nasceu lá em Uberlândia? Não precisa. Precisa do apoio do Celino, que veio lá de Mossoró? Não precisa. Então, se Israel não precisa do apoio do brasileiro, do argentino, do alemão, do norte-americano, do civil, da pessoa comum, se Israel não precisa de apoio popular, porque Israel não precisa de apoio popular para fazer uma ação militar, nunca precisou. Se Israel não precisa de uma ação militar, por que Israel está fazendo toda essa ação midiática no Ocidente? O que Israel ganha tendo o meu apoio aqui no Brasil? Israel precisa de apoio popular. Eu não sei para quê, mas ele precisa do apoio popular para fazer algo impopular. Eu não preciso nem ser Sócrates para matar essa daí. É óbvio, é silogismo. É silogismo. Né? Ué, se Israel não precisa do apoio popular, mas está buscando o apoio popular, é porque Israel quer fazer algo impopular. É só somar 2 mais 2.
O que Israel poderia fazer que fosse impopular? Então, esses exercícios, que são exercícios muito fáceis, muito bobos, tá vendo que eu não estou concluindo nada? Não adianta ficar bravo comigo. Ai, Fernando, você é palestino. Eu sei que eu tenho essa cara de árabe, culpem os meus antepassados. Não tenho culpa disso. Nasci assim, mamãe que fez. Não sou pró-Palestina. Não sou. Não tô nem falando Hamas, obviamente, né? Não sou pró-Palestina. Eu só estou pedindo que as pessoas pensem. Então, o que eu tenho visto de argumentos? As pessoas têm falado assim, mas Fernando, que fosse um bebê degolado, porque é claro que teve pelo menos um. Eu imagino não é possível. A fake news não pode ser tão fake assim. Não pode ser lá o bebê de Taubaté, né? Não é possível, pelo amor de Deus, tem que ter pelo menos um. Então, Fernando, que fosse um bebezinho, você admitiria um bebezinho degolado por terroristas? Então vamos lá, vamos nesse argumento aí primeiro de terror. O que é terrorismo? Não estou querendo relativizar nada, estou querendo encontrar, né? Como Sócrates, né? Faz de conta que você é um idiota, então você vai tentar chegar na resposta para entender a resposta. O que é terrorismo? Porque o que eu estou vendo aqui é pessoas que estão fazendo uma conclusão de que terrorismo é ações de grupos terroristas. Aí você pode falar assim, pô, Fernando, mas não é? Não é? Porque é meio lógico, né? Terrorismo são atos de terroristas. Não. Claro que não. Por exemplo, veja o seguinte, o que é assassinato? Assassinato não é a ação do assassino. Você pega uma pessoa que nunca matou ninguém, crime passional. O cara foi lá, levou um chifre da mulher. O cara nunca matou uma mosca na vida. Foi lá, levou um chifre da mulher, ficou louco, foi lá e matou a mulher. Isso é um assassinato? É. Mas ele era um assassino antes de cometer esse assassinato? Não. Então, o ato dele foi um ato de um assassino? Não foi. Foi um ato de um cidadão de bem. Então, veja que terrorismo não é ação de terroristas. Terrorismo é uma ação em si. O terrorismo não está ligado à pessoa que o executa, mas à sua própria ação. A ação de terrorismo é uma ação que usa de violência, é uma ação grotesca, é absurda, mas o objetivo do terrorismo é causar terror. Em quem? Na pessoa que morreu? Não, o cara que foi executado, não tem como você aterrorizar um morto. Terrorismo são crimes cometidos para aterrorizar a sociedade e não a vítima. Então, não necessariamente o terrorismo inclui assassinatos. Quando você fala assim, ação terrorista do Hamas, o Hamas entrou em Israel e fez lá atos de terror. É preciso dar o nome certo aos bois. Porque você veja só o seguinte. Eu estava vendo aqui, antes da gente entrar no ar, eu estava vendo os números, né, atuais, os números agora atualizados. Você sabe quantos mortos já há nesse conflito? 3.700. Tá? Eu vi aqui meia hora atrás, pode ser mais agora. 3.700. Você sabe quantos são lá do dia 7, da invasão do Hamas nas terras de Israel? 1.100. 1.100. São menos de 1.000 israelenses mortos até agora. E já são 2.700 não israelenses mortos. Na ação de Israel de entrada em Gaza. Você acha que esses 2.700 são agentes do Hamas? É claro que não. Só que as pessoas, elas não buscam a informação. Elas pegaram essa fake news e elas deletaram qualquer possibilidade de pensamento. Então, elas não buscam, porque se você buscar, você vai entender o seguinte: tudo que te move a apoiar Israel é que, afinal, né, Israel perdeu 40 bebezinhos. Ok, quantos bebezinhos os palestinos já perderam? Porque você é um defensor de bebês. Eu também sou, né? Então, você é um defensor de bebês. Para você, se 40 bebezinhos forem mortos, ou que seja um, você admite qualquer ação, por mais violenta que ela seja. Ok. Em Gaza, já morreram mais de 500 bebês aí. Bota aí. Desculpa, 500 bebês não, 500 crianças em geral.
Ai, Fernando, eu não acredito. Você tem procurado ver? Eu não te aconselho, é uma coisa grotesca, é horrível. Mas você encontra milhares e milhares e milhares de vídeos que são postados ao vivo nas redes sociais pelo povo palestino. Não é terrorista palestino, é a mãe com um bebezinho e um Moto G na mão correndo, né? E a bomba caindo e ela explodindo. São corpos pelo chão, são crianças despedaçadas. Milhares de vídeos. Então, o seu argumento é: eu não aceito ação terrorista, eu não aceito genocídio, eu não aceito assassinato de bebê. Amigão, você tem que entender o seguinte: lá na Palestina é gente que mora lá, não é bicho, não é tatu que mora na Palestina. É ser humano igual eu e você. Você poderia ter nascido na Palestina, você poderia ter nascido no Iraque, não nasceu, graças a Deus. Agradeço a Deus por isso. Eu tenho agradecido, eu e minha esposa, inclusive. Porque apesar de todos os problemas que tem no Brasil, todos os problemas do Brasil são problemas que a gente pode dar risada. Né? Não são esse tipo de problema. Isso é problema de verdade. Então, lá na Palestina tem seres humanos. Só que a galera, principalmente, olha, o hub, né? O cluster de idiotas pró-Israel está principalmente na igreja evangélica pentecostal. Gente, o radicalismo, porque o radicalismo não é uma ação militar, estratégica. Radicalismo está associado à burrice. O radical, ele é necessariamente um estúpido. O radicalismo do evangélico pentecostal, ele é pior do que o radicalismo do israelense. Eu vou te falar uma coisa que talvez você não, talvez alguém aqui, alguns não saibam. A grande questão em torno do tema Israel não é a questão do judaísmo, de você ser judeu ou não, de você ser descendente de Abraão ou não, descendente de Jacó ou não. A grande treta não é essa aí. O grande problema que envolve os judeus não é isso. O grande problema que envolve os judeus é o sionismo, né? Que também é um tema complexo. O Pontes deu uma aula maravilhosa sobre isso aí lá na Shockwave. Não vou entrar nesse ponto, né? Não vou ficar aqui repetindo o que o Pontes já falou. Quero falar de outro ponto. Os judeus, quando a gente fala assim, judeus, né? Eu vou generalizar, eu vou usar a expressão judeus para falar sobre todo mundo que é judeu, israelense ou hebreu, tá bom? Eu vou juntar os três num só. Não é a mesma coisa, semanticamente falando, não é a mesma coisa, mas faz de conta que é. Só para facilitar nosso discurso. O judeu, ele é um povo que naturalmente, ele é um povo que ele povoa o mundo. A gente sabe, o povo judeu foi o povo escolhido lá pelo Deus de Abraão. E o Deus de Abraão escolheu o povo judeu e determinou que o povo judeu povoasse a terra, né? Na verdade, Deus determinou que Adão povoasse a terra, que o homem, a humanidade povoasse a terra. Mas houve aquele fracasso do Jardim do Éden, patati, patatá, chega em Abraão, chega no povo judeu. O que Deus quer? Desde o início, lá em Gênesis, no capítulo 12, você encontra Deus falando para Abraão assim: eis que na tua descendência abençoarei todas as famílias, todos os povos da terra. Então, não seria em Abraão, seria na descendência de Abraão. Então, Deus, por meio de Abraão, Deus quer alcançar todo o planeta Terra, que vai se realizar apenas em Jesus Cristo, a gente sabe. Mas o plano de Deus nunca foi ter um povinho lá no Oriente Médio e o resto que se exploda. O plano de Deus, desde o início, sempre foi alcançar toda a Terra. Então, o povo judeu, ele sempre foi um povo que povoou a Terra. Por quê? Porque Deus deu uma ordenação para que o povo judeu, o povo israelense, entrasse na Terra Prometida. Eu peço que você preste atenção nisso daqui. Preste atenção nisso daqui. Todo mundo conhece a história. Josué, Caleb entram lá na Terra Prometida e Deus fala assim para Josué e Caleb. Fala assim para o povo judeu, né? Que eles entrassem, atravessassem o Rio Jordão. Aí tem aquele episódio da Arca da Aliança que vai lá, para as águas, a água do Rio Jordão para, eles atravessam. Deus ordena que eles atravessem o Rio Jordão e eliminem todos os povos de toda aquela região. Não existia país na época, obviamente. Eliminasse os povos de toda aquela região. Porque lá era a terra que Deus iria entregar para aquele povo. O que Israel fez? Israel não eliminou. Israel não obedeceu a Deus. Israel não fez o que Deus ordenou.
Eu peço que você tente pensar no que foi essa ação de dominação de Josué, Caleb e todos os herdeiros, né, todos os herdeiros de Jacó, quando entraram naquela região da qual nós estamos falando hoje, lá do Estado de Israel, né, de Gaza, Palestina, Cisjordânia, naquela região ali. O que o povo israelense, né, os descendentes de Israel, que é Jacó, o que eles fizeram quando eles entraram lá? Eles exterminaram todas as pessoas. Por que eles fizeram isso? Porque eles são maus, israelita é assim mesmo? Não, porque Deus mandou. Não foi isso? Será que eu estou enganado? Foi isso que Deus ordenou, não foi? Entra lá e extermina. Agora, o que é exterminar? Por exemplo, quando Israel entrou lá na Terra Prometida e foi avançando, encontrando os filisteus, os asmoneus, os heteus, foi encontrando toda aquela população que estava ali, os filisteus. Essas populações, tinha bebezinho lá? Será que tinha bebezinho quando Josué e Caleb entrou lá? Com todos os soldados israelenses? É claro que tinha, gente. E o que eles fizeram? Eles exterminaram. Não exterminaram todos, mas exterminaram. Deus tinha mandado que exterminasse todos. Ok. Eu só quero pontuar isso daqui porque fica, gente, parecendo assim, que nós estamos falando do povo santo de Deus, o povo escolhido de Deus, que é um povo sacerdote, as pessoas pegam aqui as suas caravanas, pegam o aviãozinho da TAM, aí vai para a Europa, aí vai lá para o Muro da Lamentação, aí começa a cantar o worship em Israel, sentia assim uma coisa, quando está lá em Israel, eu sentia assim uma coisa, aí eu fiquei cantando para Jesus lá em Israel. As pessoas falam, parece assim, que está indo para um país de Deus, é o país de Deus, é o país santo, onde todo mundo é bom, é worship. Eu estou falando para você, evangélico pentecostal é mais radical do que judeu ortodoxo. E eu te provo por quê. Você sabe que existe uma questão chamada questão sionista. O que é a questão sionista? Como o povo judeu vive espalhado pelo mundo, né? Você tem judeu em tudo quanto é lugar. Sempre foi assim, lembra lá do Império Romano? Tinha judeu no Egito, tinha judeu, né, na Tunísia, você tinha judeu em Constantinopla, na Itália. O judeu sempre foi, até hoje é assim, né? Tem comunidade gigantesca de judeu em São Paulo. Em Buenos Aires, comunidade imensa de judeu em Buenos Aires. Sempre foi assim. Mas eu queria isso aí. Só que chegou no século XX. Chegou no século XX, o que aconteceu? O mundo... Você sabe do probleminha lá do bigodinho, né? O mundo falou assim, rapaz, esse negócio de judeu espalhado pelo mundo, isso aí não dá certo, não. Sinceramente, isso aí vai ser treta pro resto da vida. Esse negócio de judeu na Turquia, judeu na China, judeu na Alemanha, judeu em Portugal, judeu em Osasco, pelo amor de Deus, é judeu demais. Todo lugar que a gente vai tem judeu. Hollywood é dos judeus, a Wall Street é do judeu, tudo é de judeu. A gente tem que correr com esse povo daqui, pelo amor de Deus. Agora, como que você faz isso depois do bigodinho? Não dá, né? Pega mal. Então, o que o pessoal vai fazendo? O pessoal começa com as ideias assim, rapaz, nós temos que fazer um negócio, nós temos que lutar pelo bem, nós temos que fazer as coisas, coisas certas, coisas boas, politicamente corretas. Esses caras têm que ter um país, rapaz. Esse povo não tem casa, não, é? Porra, igual parente vai para sua casa, não vai embora mais. Esse povo não vai embora mais para a terra deles, não. Não, é porque eles não têm terra. Eles vivem assim mesmo, espalhados pelo mundo, é igual cigano. Ih, rapaz, mas peraí, nós temos que criar uma terra para esse povo, para eles caçar lá o rumo deles e ficar lá. Então, vocês estão entendendo o que é? O pessoal fala assim, Estado de Israel, e não entende, bicho. Não entende. Porra, se os judeus têm lá o Estado de Israel, por que quando você vai em São Paulo tem lá toda aquela comunidade judaica? Por que quando você vai em Nova York, a comunidade judaica em Nova York é um troço gigantesco? Ué, mas eles não têm país? Por que eles não vão para o país deles? Porque, meu amigo, o judeu não é sionista. As pessoas não sabem disso. Existem judeus sionistas. E existem os ortodoxos judeus não sionistas, inclusive que moram em Israel, que moram em Jerusalém. E o cara não é sionista, ou seja, ele não quer um Estado de Israel. Porque o cara fala assim, vocês estão loucos? Criar um Estado de Israel? Nós não queremos Estado de Israel.
Porque eu quero morar em todo mundo. O mundo foi criado pelo meu Deus. E o mundo é o lar que Deus me deu. Eu não quero o Estado de Israel. Se você cria o Estado de Israel, você chama todos os judeus para cá. Muito fácil, né? Era isso que o Bigodinho queria. Todo mundo no mesmo lugar. Você tá louco? Não, 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 não. Então, dentro da comunidade judaica, você tem a comunidade judaica anti-sionista. Aí fica lá o irmão da Assembleia de Deus, né? O Severino, da Assembleia de Deus, lá de Jundiaí. Aí ele, quando ele pensa num judeu, ele imagina assim, né? O judeuzinho lá, com o tercinho na mão, né? O tercinho não, né? Que é evangélico, né? É lá a Bíblia Almeida na mão, né? Cantando worship, cantando Aline Barros. O cara acha que vai para Jerusalém, vai ouvir a Aline Barros, né? Kleber Lucas. Meu irmão, você tá louco? Eu mostrei aqui os dados. 54% da população em Israel é ateia. Não é que o cara não é cristão. Não é que ele não acredita em Jesus Cristo, que ele não crê em Jesus Cristo. Ele não crê que existe Deus. O cara não crê que existe Deus. Jesus Cristo, então, para eles é uma piada. Então, gente, veja só. Quando a gente está falando dessa questão, é necessário que você pense. Você é contra o quê? Primeiro, saiba, você não vota em nada. Benjamin Netanyahu não está lá em Israel esperando, né, os dados da enquete do Facebook feita em Osasco. Ele não tá esperando, ele não liga para você. O que Israel quer fazer? Eu não sei o que, né? Dá para imaginar. Eu não sei o que, mas é claro que Israel quer fazer uma coisa impopular. E para isso ele quer o apoio de todo mundo. Então vamos lá, vamos passar para outras questões. A gente sabe que nós temos ali no Oriente Médio essa região que é a região tida, né? Também não vou entrar nesse ponto, que é a região tida como a região palestina, né? Região Palestina. Região Palestina seria o quê? Todo aquele território ali, você pega desde a Síria, lá da ponta da Samaria, né? Desde a Síria, descendo ali, né? Inclusive pela costa oriental do Jordão e descendo ali até próximo do Irã, Iraque e do Egito ali, que é a própria Gaza. Então, pronto, isso daí é a região da Palestina. Não vou entrar no tema dos especialistas aí. Isso aí é a região da Palestina. A gente sabe que Israel está incrustado ali no meio. E que Israel fica o tempo inteiro sendo acossado pelos países árabes. Nós temos ali principalmente um problema que não é, em primeiro lugar, não é um problema religioso. Em primeiro lugar, não é um problema religioso. Por que não é um problema religioso? Porque vocês estão vendo, Israel é ateu. Não é um problema religioso. Não é uma guerra religiosa, né, de muçulmanos contra judeus. Não é uma guerra religiosa, é uma guerra étnica. Então, Israel está cercado por povos de diversas origens, né, povos de antecedência, né, de origem gregas em geral, né, da época do Império Grego, né, cretenses, da comunidade que hoje é a comunidade turca, dos povos sírios, né, dos persas mais embaixo, egípcios, enfim, gente, ali é um caldeirão de gente, um caldeirão de povos, né? Então Israel está cercado. Só que Israel tem o apoio do Ocidente. Você vê que Israel ele é apoiado até pela Rússia. Então Israel tem apoio. Agora o Putin está aí meio que, né? Vamos ver, talvez apoie a Palestina, mas Rússia também é um aliado histórico de Israel. Então, Israel tem o apoio de todos. E o que acontece? Você tem ali ao redor de Israel dezenas e dezenas de outras comunidades. E dentre essas comunidades existem ações armadas. Dentre as ações armadas, há diversos grupos, dentre os quais os mais famosos são, já foi o Fatah, né, mas hoje o Fatah está ali, tipo a Farc, né, tirando uma de partido político. Aí você tem o Hezbollah e tem o Hamas. E não é o mundo árabe, porque você tem países como a Turquia, né, que não é árabe. E você tem esses países financiando, auxiliando, apoiando ou fazendo que não vê essas ações armadas. E essas ações armadas são ações que vão para cima do Estado de Israel. Para quê? Para conquistar Jerusalém. Não, Jerusalém já é dos muçulmanos. Depois que a Igreja Católica perdeu, Jerusalém também já foi todo mundo, né? E para começar, Jerusalém não era dos judeus, né? Basta ler a Bíblia lá que você vai ver
no segundo livro de Samuel, Davi conquistando a cidade de Jerusalém, né? Se ele conquistou é porque não era dele. Então, todo mundo já foi dono daquilo ali. Mas hoje, Jerusalém, basicamente, é dos islâmicos, é dos muçulmanos. O judeu nem pode entrar ali onde ficava o templo de Salomão. O judeu nem entra lá mais. O judeu fica ali no muro da lamentação chorando, se lamentando, né? E os evangélicos também, né? A galera do worship que vai para lá. Principalmente evangélico brasileiro e evangélico norte-americano. Procure saber o que um israelense pensa de brasileiro e de americano. Eles odeiam brasileiro e americano. Por quê? Brasileiro e americano é nojento. Brasileiro e americano vai para Israel e fica cantando worship, fica cantando Aline Barros, fica cantando música do Kleber Lucas em Jerusalém. Eles odeiam. Por quê? Eles odeiam Jesus Cristo. 54% nem crê que Deus existe, o Yahvé existe. Para eles é Big Bang. E os outros 46% não crê que Jesus existiu, ou se existiu, foi mais do que um pregador maluco, revolucionário. Eles odeiam Jesus Cristo em absoluto. O Estado de Israel odeia o Senhor Jesus que morreu por você. E você quer sair da sua cidade para ir lá cantar Aline Barros nas ruas de Jerusalém. Então, quando você faz isso, eles falam assim, cara, pelo menos essa desgraça traz dólares para nós, né? Porque fora isso, é só carniça. Então, norte-americano e brasileiro só enche o saco de judeu, mais nada. Então, com esse financiamento, todo esse apoio que parte do Oriente e o Oriente Médio dá para essas nações, né? Síria, Irã, Iraque, Egito, Turquia, a própria Gaza, né, a faixa de Gaza, parte do apoio que esses países, essas nações dão para essas forças militares e paramilitares, ficar enchendo o saco de Israel. Com esse financiamento, Israel, qual é a situação de Israel hoje? Israel tem 2 pontos. Primeiro, Israel não é uma absoluta, uma unanimidade dentro da comunidade israelita, dentro da comunidade judaica, melhor dizendo, dentro da comunidade judaica. Não é. Israel, segundo ponto, como está incrustado naquela terra e quer manter o Estado de Israel, que é um Estado que tem 70 anos de existência, como Israel quer manter aquele Estado, Israel tem um dos maiores poderes bélicos do planeta. Israel é pequenininho, o território é pequenininho, mas Israel é quase um Estados Unidos reduzido naquele territóriozinho. A potência bélica de Israel é um troço absurdo. Se Israel quiser, Israel mesmo já anunciou isso nos últimos dias, eles estão prontos para abrir 2 frentes de batalha fácil. O que significa isso? Eles conseguem, ao mesmo tempo, lutar em Gaza e outra luta, por exemplo, contra a Jordânia ou no Líbano. Facilmente, para eles é brinquedo, eles é ambidestro. Eles lutam contra Gaza no sul e lutam contra Líbano no norte, sem problema nenhum. Se Israel quiser, Israel varre o Oriente Médio. Qual é o medo de Israel? Qual é a grande tensão em Israel? A grande tensão em Israel é o Irã. Por quê? Porque o Irã é poderoso? Não, Israel esmaga o Irã também. Só que o Irã tem um programa de armamento nuclear. Então, Israel, a única preocupação de Israel é o programa nuclear iraniano. Porque o Irã, ao que tudo indica, pela lógica, óbvio, o Irã não tem uma arma nuclear ainda. Porque, é claro, se tivesse, seria o dia que o Irã tiver uma arma nuclear, o Israel some do mapa. Israel é uma bostinha pequenininha, né? Um ataque manda Israel para o espaço. Então, Irã não tem arma nuclear. E o que Israel fica fazendo o tempo todo? Vigiando o Irã para que o Irã não conclua o seu programa, porque o programa já existe. Já existem as bases, os laboratórios, o projeto já é desenvolvido, só que Israel sabe tudo que o Irã está fazendo. Então, Israel sabe o passo a passo em que o Irã está na sua produção do armamento nuclear. Israel fica o tempo todo ali só vigiando, falando, quando os caras estiverem quase lá, a gente cai para dentro. E daí Israel quer o apoio do mundo para poder fazer essa ação no Irã. Só que o mundo não apoia. Por quê? Diversos motivos, dentre os quais, se Israel fizer uma ação de intervenção no Irã, os outros países da comunidade, não apenas árabe, mas a comunidade no Oriente Médio em geral, irão apoiar o Irã. E se apoiarem o Irã, por exemplo, países terríveis como o Paquistão, né?
entrarem em apoio à Turquia, entrar em apoio ao Irã, aí ferrou. Aí é guerra de nações, mais uma vez, que todo mundo sabe, todo mundo que gosta do tema sabe. É claro, a guerra de nações não foi a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda Guerra Mundial. A guerra de nações é uma guerra que está instalada desde o fim da Idade Média. Esse troço não acaba. E isso fica o quê? É o que no mundo moderno se chama de Guerra Fria, né? Guerra Fria é o quê? É a guerra que ainda ninguém está dando tiro. Mas a guerra está lá, é claro. Procura saber, eu estava vendo ainda hoje, né? Hoje e ontem, as forças russas fazendo o treinamento dos exércitos na África. Os caras ficam lá na África treinando soldados. Então, o Ocidente tenta evitar que Israel chegue ao ponto de fazer uma ação em cima do Irã. Agora, Israel está falando o quê? Gente, tudo bem, concordo, ok. Mas vocês sabem que um dia a gente vai ter que fazer. Porque os caras estão desenvolvendo armamento nuclear e não podemos deixar. O dia que eles tiverem essa bomba, eles soltam em mim, porra. Então, isso, se vai acontecer agora ou não, a gente não sabe, o futuro a Deus pertence, mas uma hora vai acontecer, é óbvio. Porque o Irã não vai parar. Então, tem essa ação agora em Gaza. Então, vocês estão entendendo o tamanho da bomba. Israel está fazendo ação em Gaza. Fazer uma ação em Gaza é um troço, literalmente, é impossível. Não tem como fazer uma ação em Gaza que seja uma ação de uma guerra, digamos assim, uma guerra correta, uma guerra politicamente correta, né? Porque até guerra tem suas leis, né? Não pode bombardear o hospital. Isso é uma lei de guerra, né? Você nunca solta uma bomba em cima do hospital, isso não existe. Nem numa guerra você faz isso. Só que em Gaza não tem como você seguir essas leis. Então, por exemplo, se você procurar os vídeos, você vai ver que Israel tem utilizado fósforo branco. Aí Israel está alegando que não, mas a gente está usando dentro do parâmetro ABNT, né? Se você for lá no ISO 9001, para daqui, para de lá, está tudo correto. Mas há vídeos e vídeos e vídeos e vídeos, inclusive no Líbano. Israel já utilizou fósforo branco, inclusive no Líbano, mas Israel está alegando que não, está dentro das normas, ok. A quantidade de civis mortos em Gaza é uma quantidade absurda, por diversos motivos, dentre os quais, né, um deles, que talvez até o principal, o Hamas impede a saída dos palestinos das zonas de confronto. Então Israel falou, olha, evacuem a região norte de Gaza, porque a gente vai entrar. Tudo bem, o cara que é civil, a dona de casa, o pai de família, o cidadão de bem, ele fala o quê? Cara, vou meter o pé porque o pau vai torar. Ele pega a sua família, pega o seu carrinho velho, bota todo mundo dentro do carro e vai. Quando ele vai para a rua, tem os soldados do Hamas, que falam, meu amigo, volta, senão quem vai te matar sou eu. O Hamas implodiu pontes, rodovias, para que a população não saia. Então, o que Israel fala? Cara, o que a gente faz agora? Ou a gente entra em Gaza e mata os inocentes em quantidade muito maior do que eles mataram os nossos, ou a gente não faz nada. Vamos ficar se defendendo. Que, convenhamos, tá? Só um parênteses. Não estou entrando em questão de justiça ou se... O que Israel faz com o pé nas costas. Tá? Vou repetir. Israel tem duas opções. Entrar em Gaza e fazer um extermínio de civis ou continuar se defendendo. Aí você pode falar, pô, Fernando, você acha justo ficar levando bomba na cabeça a vida inteira e não fazer nada? Olha, primeiro, justiça é algo que passa longe disso aqui. Até mesmo porque, sendo quem são, ali ninguém crê em Jesus Cristo. Nem os palestinos creem em Jesus Cristo, porque eles são muçulmanos, basicamente muçulmanos, em quase sua totalidade, eles não creem em Jesus Cristo, eles creem em Maomé, e os judeus são ateus. Então, ali, se tem um lugar onde Jesus não tem representação nenhuma, é no Oriente Médio. E se não tem Jesus Cristo, não tem justiça, porque Jesus é o sol da justiça. Então, não me venha falar assim, Fernando, o que você sugere? Eu sugiro que todos se convertam. Então, Israel tem que entender não, né? Um ponto que nós aqui temos que entender é o seguinte, Israel é financiada por todo o planeta Terra. Né? Tirando os seus inimigos, Israel é financiado por todo o Ocidente.
justamente para ficar no meio do inferno, que é o Oriente Médio, e conseguir se defender. O que, inclusive, Israel faz muito bem. Não quiseram o Estado de Israel? Não quiseram habitar no meio do inferno? Né? É igual, eu fico surpreso. As pessoas costumam falar assim nas redes sociais, né? Ah, tem lá aqueles deslizamentos de terra lá no Rio de Janeiro, todo ano, quando tem chuva, né? Ah, mas também olha lá onde o pobre mora. Ele mora na zona de risco. Ele sabe que vai ter desabamento. Por que ele não sai de lá? Israel é assim, irmão. Você não quis a bosta do Estado de Israel? Você não quis ficar lá no meio do inferno? Agora, você está lá no meio do inferno, no território que vocês queriam. Vocês recebem dinheiro de todo o planeta. Vocês têm o fucking Iron Dome. Né? Se um pardal quiser fazer cocô em Israel, não passa no Iron Dome. Porra, usa essa merda então. Mas não falhou. Falhou, aí os caras do Hamas entraram, aí puta merda, agora a gente vai ter que ir lá exterminar os civis, cara, porque, pô, você há de convir, né, Fernando? Ficar só levando foguete na testa. Vocês estão vendo, bicho? Vocês estão vendo a situação. Então, um argumento que eu não admito, e por isso eu fico enchendo o saco lá no Instagram, um argumento que eu não admito é o irmãozinho da Assembleia de Deus, é o irmãozinho da Bola de Neve, é o irmãozinho da Igreja de Parede Preta que fica assim, não, Fernando, mas você não pode nem discutir. Quando você discute com um comunista, você está dando voz para ele. Amigão, o que é comunismo eu nem sei mais, porque do lado de Israel tem os kibbutz e o extermínio de palestinos, e do lado palestino tem o Hamas. Aí eu te pergunto, quando o Hamas entra em Israel e mata civis israelenses, é terrorismo? É. E quando a IDF entra em Gaza e mata civis, é o quê? É democracia, Fernando, porque Israel é do bem. Ou seja, terrorismo é ação de terroristas. Se o cara que não é terrorista fizer a ação do terrorista, não é terrorismo. Ah, vá a merda. Vá a merda. Sinceramente, vá a merda. São argumentos idiotas, são argumentos grotescos. Vamos lá. Outros pontos. Outros pontos Temos perguntas, eu já vou responder as perguntas. Outros pontos. O Benjamin Netanyahu, é óbvio que ele já caiu. O Benjamin Netanyahu já era. O que, inclusive, incrível, né? O que as eleições em Israel não conseguiram fazer, os doidinhos do Hamas fizeram. Vão derrubar o Benjamin Netanyahu. A não ser que o Benjamin Netanyahu se torne um herói de guerra. Então, o Benjamin Netanyahu, é óbvio que ele vai cair, porque o erro que ele cometeu foi grotesco. Toda essa desgraça, né? Tem até uma matéria no Estadão falando, né? Todas as mortes nesse conflito estão nas costas do Hamas. Todas as mortes desse conflito podem estar nas costas do Bibi. Se descobrirem que Israel está metido na invasão do Hamas lá nessa rave, ao sul de Tel Aviv, o Bibi é que vai carregar todo esse sangue aí. Então, o que a gente está vendo o Bibi vai cair, a não ser que ele vire um herói de guerra. Agora, o que vai acontecer? Olha a merda, olha o tamanho da merda, olha o tamanho da merda. O mundo, né, no final do século passado, do século XX, o mundo entrou na onda do multiculturalismo, um mundo sem fronteiras. Por quê? Foi colocado também foi colocado ali na sinuca de bico. O mundo está em guerra de nações, né? Segunda Guerra Mundial, termina a Segunda Guerra Mundial, o mundo está numa guerra de nações. Como que nós podemos evitar que haja a Terceira Guerra Mundial? Primeiro tentaram a solução do pacifismo, né? Baixem as armas. O pacifismo não deu certo, porque ficou todo mundo falando, não, beleza, eu baixo minhas armas, se você abaixar a sua primeiro. Então, o pacifismo falhou. Vieram com a segunda ideia. Qual é a segunda ideia? Cara, é muito fácil impedir uma terceira guerra mundial. É só usar a solução do Kant na crítica da razão pura. É só você acabar com as nações. Se não tiver nações, como é que vai ter guerra de nações? O Kant é um gênio, né? É só acabar com a guerra de nações. É só acabar com as nações, que daí não tem mais guerra de nações. Então o pessoal falou, opa, olha essa ideia aí, é boa, hein? Vamos tentar, o pacifismo deu errado. Aí começaram com essa fuleiragem de mundo sem fronteiras. Aí veio a ONU, né? A ONU é isso aí, né? Veio a TIM, né?
É o mundo sem fronteiras. Veio o mundo sem fronteiras e sem sinal, né, Tim? Aí veio o mundo sem fronteiras. O mundo sem fronteiras é o quê? Cara, a gente tem que acabar com esse negócio assim de França, Inglaterra, Espanha, Itália. Não, pô. Bora fazer um mix, fazer um mexidão, né? Bora fazer um mexidão. Bota todo mundo em todo lugar, porque daí fica todo mundo junto. Aí, como não vai ter mais assim, italianos na Itália, alemães na Alemanha, ingleses na Inglaterra, você vai ter gente de todo o país em todo lugar. Como tem gente de todo o país em todo lugar, os países não vão mais entrar em guerra, porque se ele entrar em guerra, o povo do seu inimigo está dentro do território dele também. O que é, inclusive, o que está acontecendo em Israel. Israel está dizendo que o mundo inteiro tem que apoiar Israel porque o Hamas pegou 127 reféns e tem reféns de todos os países. Então, Israel criou o seguinte lema: Israel é você na guerra. Copiaram lá do Corinthians, né? O Corinthians é você na Libertadores. Agora, Israel é você na guerra. Ou seja, se você é inglês, americano, mexicano, você tem que apoiar Israel, porque tem mexicano, inglês e americano lá, refém do Hamas. Você é obrigado a me apoiar. Então, vamos lá. Com o esquema das nações, fizeram o quê? Vamos fazer um mix. Vamos pegar a população africana, a população árabe, e vamos jogar toda ela dentro da Europa. Toda ela não, né? Vamos jogar parte dela na Europa. E daí a gente mistura tudo. Então, na França vai ter um monte de argelino, na Espanha vai ter um monte de marroquino, na Inglaterra vai ter um monte de iraquiano, e a gente faz esse mexidão. Ok. Chegamos agora no cenário atual. O que aconteceu? Nós temos agora uma crise, que é uma crise entre o povo judeu e o povo palestino. Toda essa comunidade africana e do Oriente Médio, que está dentro da Europa, é favorável a quem? A Israel ou a Palestina? O que você acha? É óbvio que é favorável à Palestina. Então hoje, ontem também, né? Mas hoje teve protestos gigantescos em Londres. A comunidade muçulmana em Londres encheu as ruas, fazendo manifestações pró-Palestina. E o que o Hamas está convocando? O Hamas está convocando o Hezbollah, que já entrou na guerra, mas ainda está entrando assim, está brincando ainda, né? Se o Hezbollah decidir entrar mesmo, aí a merda vai ser grande. Então, o Hezbollah é muito poderoso, o Hezbollah tem muito soldado e um armamento muito pesado. Então, o Hezbollah está convocando uma jihad. O Paquistão já anunciou, né? Há 2 dias, sexta-feira, o Paquistão anunciou que se os países, né, Irã, Iraque, se os países do Egito abrirem caminho para que os militares do Paquistão passem, né, se dirijam para Israel, para a fronteira com Israel, eles vão mandar até os civis, porque eles também querem o extermínio do povo judeu. Então, o que está acontecendo? Eles estão convocando uma nova jihad. Jihad, que vocês sabem o que é jihad. Que é a ação que não acontece dentro do território israelense, mas sim pelo mundo. Ou seja, esses malucos terroristas estão convocando que você que está aí, muçulmano, em outros países espalhados pelo planeta, cometam atentados aí. É isso que eles estão falando. Agora, olha o tamanho da merda. O que o Macron vai fazer agora para segurar as dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que estão na lista, né? Estou escolhendo o termo aqui para... pessoas que estão na lista ali da polícia francesa e que a França fica ali, né? Vigiando os caras, né? Vigiando escondido, porque se o cara perceber, processa, né? O governo francês. Então, o que o Londres vai fazer? O que a Inglaterra vai fazer? O que a Irlanda vai fazer? Né? O que a Alemanha vai fazer agora para impedir que haja uma jihad dentro dos seus territórios? Olha a merda. Então, por isso que eu já dei aqui, como eu também sou brasileirinho, também gosto de votar, eu já votei. Eu votei no Macron. Eu votei que o primeiro governante que vai cair na Europa vai ser o Macron. Porque vocês podem ter certeza, essa crise Israel-Palestina vai limpar
limpar a Europa. Governante europeu vai cair um por um. Por quê? Motivos óbvios. Quando começar as ações nos países europeus, o presidente de cada país vai ter que começar a repelir as ações. Pô, na hora que o governo repelir uma manifestação pró-Palestina, os manifestantes vão ficar loucos e o barril de pólvora explode. Quando o barril de pólvora explode, nessa questão que não é militar, porque as pessoas estão ali como habitantes simples, não são soldados, essa questão se torna não militar, mas diplomática política. Quando tem crise política, qual é a solução mais fácil? Derruba o presidente. Você vai ver, isso aqui vai ser um joguinho de dominó. Essa crise que foi implantada, Hezbollah, Israel, essa crise vai limpar os governantes na Europa. É lógico que o Benjamin Netanyahu quer que ele seja o último. Ele quer que caia todo mundo, mas que não caia ele, que ele seja o último. E é claro que tem um monte de parceiros perigosos aí para entrar nessa questão, como, por exemplo, os Estados Unidos, que já está lá com 2 porta-avião, né? Último ponto que eu quero tratar. Vamos chegar aqui no Brasil agora. Sabe um ponto que me espantou? E eu digo isso aqui com o maior carinho. Vocês sabem que eu fico gritando aqui, que eu fico de um jeito muito incisivo, talvez até arrogante às vezes, mas enfim, eu sempre fui assim, desde que eu comecei o trabalho aqui nesse canal no YouTube, que foi em 2017, 2018, eu sempre fiz isso. Eu sempre chamei todo mundo à razão. Vamos pensar. Eu lembro quando começou a campanha política de 2018, neste canal eu criei uma série de vídeos que era assim, eu lia o plano de governo de cada partido, analisava o plano de governo e falava assim, olha, se você quiser votar no PT, o ponto positivo é esse e o negativo é esse. Se você quiser votar na Rede, o ponto positivo é esse e o negativo é esse. Se você quiser votar qual era o partido? Do PSL. Se você quer votar no PSL, o ponto positivo é esse e o negativo é esse. Eu sempre chamei as pessoas. Eu nunca fui um bolsonarista. Gente, vamos aqui, tem que votar no Bolsonaro. Depois que eu li todos os planos de governo, gravei todos os vídeos e coloquei cada um aqui no canal, eu fiz um outro vídeo depois e anunciei o meu voto. Falei, pessoal, eu vou votar no Bolsonaro porque essa proposta dele aqui, para mim, é a proposta correta. Eu fiz isso desde o início. Depois quando eu estava apoiando o governo Bolsonaro, que apoiei o governo Bolsonaro ao longo de 2019, ali em abril de 2020, na virada do ano, eu vi a merda. E eu comecei a cobrar dos bolsonaristas uma análise racional. Gente, vejam o que está acontecendo. E aí, pronto, todo mundo conhece a história, né? Até hoje sou chamado de comunista, né? Traidor, patati patatá. Então, mais uma vez, eu estou chamando. Eu sou presbiteriano. Sou cristão da igreja presbiteriana. Então, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é com as almas. Uma luta minha seria o quê? A luta cristã. Qual é a luta cristã? Você pega lá naquele texto maravilhoso que todo cristão conhece muito bem, que é um texto que vem do livro de Deuteronômio e percorre todo o Novo Testamento, que é a bênção apostólica. Então, na bênção apostólica, o que o sacerdote faz? Ele tanto cumprimenta quanto despede com graça e paz. O evangelho, ele entrega para as pessoas o quê? Graça e paz. A graça de Jesus Cristo e a paz. A paz de Jesus Cristo, ela inclui a paz no planeta Terra. Não é assim paz espiritual. É paz no planeta Terra mesmo. Agora, em todo o Novo Testamento, quando se fala sobre orai pela paz, né? Está falando sobre o quê? Para que a igreja tenha paz para pregar o evangelho. Não é assim, eu queria paz em Tel Aviv para a gente poder fazer outra rave, cara, foi tão bom. Aquela rave lá foi tão boa. Tomara que essa guerra acabe para a gente fazer lá a rave 2.0. Não é para isso. Para isso não interessa a paz. A paz interessa para que a igreja possa pregar o evangelho, para que a gente possa avançar. Então, o que eu convido as pessoas a fazerem? Eu convido as pessoas a pensarem. Pensem no que vocês estão falando.
Pensem no que vocês estão vendo. Por quê? Porque isso vai interferir. Se você pensar errado, a guerra vai se descambar. Não vai fazer a menor diferença o que você pensa. Para a guerra, não vai fazer nenhuma diferença. Vai fazer para você. Quem você é. Você veja só. Aqui no Brasil, esse movimento conservador de direita, né, que começou com a ideia de vem para a rua, Lava Jato, aí Bolsonaro, aí depois anti-centrão, depois pró-centrão. Esse movimento conservador, patriota, tradicionalista no Brasil, é um movimento que tinha a construção de imaginário, não era de todo o movimento, porque no Brasil é impossível fazer isso, mas a construção de ideias, né, ideário. O ideário deste movimento conservador no Brasil foi construído principalmente pelo finado professor Olavo. Finado professor Olavo. Então, tinha outros elementos de ideário, muito pequenos, principalmente, dentre eles, o movimento militar, né, nacional desenvolvimentismo. Tanto que depois que o Bolsonaro saiu, rapidamente apareceu do nada um movimento nacionalista, dentre o ex-movimento bolsonarista. Esse grupo é um grupo que propagou muito as ideias do professor Olavo. Infelizmente, não vou entrar nesse mérito, já falei disso aqui, eu lamento muito que o professor Olavo tenha sido resumido, ele não se resumiu a isso, né? Ele tem uma parcela de culpa nisso, porque cada um faz o que quer da sua carreira, mas eu lamento muito que o professor Olavo tenha se tornado, né, aquilo que ele tentou tanto combater, mas não dá. Infelizmente, ficou isso mesmo. Guru do bolsonarismo. A imagem foi colocada em cima dele e ficou. Por quê? Porque ele ficou os últimos anos da vida dele falando só disso. Então, eu lamento muito isso. Porque, dentre todos os propagadores do pensamento do Olavo, não pode existir propagadores piores do que os bolsonaristas. Porque os bolsonaristas vão lá e pegam só as ideias políticas do professor Olavo. Todo filósofo tem a sua produção política. Aristóteles e Platão têm a sua produção política, que inclusive é grande parte da produção de Platão e uma pequena parte da produção de Aristóteles. Mas Kant tem, Hegel tem, todo mundo tem. O professor Olavo tem a sua produção política, mas infelizmente só ficou isso. Só ficou a produção política. E daí, qual é o problema? O professor Olavo falava muito contra a ideia dos globalistas. Não, desculpa, não contra a ideia. Falava muito sobre o globalismo e como isso é mal, como isso é pérfido, como isso é anticatólico. Ele gostava muito de mostrar o lado anticatólico do globalismo. E o globalismo tem uma ferramenta essencial para a propagação da ideia globalista, que é o poder, um dos braços do globalismo, que é o braço midiático. Então, dentro do globalismo, você tem o braço pacifista, que é pacifista militar, você tem o braço progressista, tem o braço conservador, dentro do movimento globalista, você tem o braço cultural e tem o braço midiático. O braço midiático é aquilo que, vulgarmente no Brasil, a gente chama de a grande mídia. A grande mídia, que é essa mídia que não tem opinião própria, não tem mais articulistas, colunistas, não existe mais colunistas na grande imprensa brasileira, tá? Então, por que não existe mais? Porque ele não pode contratar um articulista, um colunista, porque o colunista vai ficar falando bobagem e o objetivo da existência do jornal não é emitir opinião, mas é replicar as opiniões que vêm do exterior. Então, Estadão, Folha, Estado de Minas, Correio Brasiliense, todos esses grandes jornais brasileiros, eles fazem o quê? Eles ficam o dia inteiro nas redes sociais vendo o que a grande mídia internacional está dizendo. E fica recebendo o briefing de lá para proclamar aqui. E o que aconteceu que foi uma coisa assim que eu fiquei com os olhos estupefatos, né? Eu fiquei estupefato com essa história. Estupefato. Todos os bolsonaristas que até o ano passado gritavam mídia lixo, fora Globo, Globo lixo, todos eles hoje são consumidores da grande mídia. Como que eu sei disso? Porque todos eles têm a mesma opinião do Estadão, da CNN, do New York Times, do Biden, do Macron, da Kirchner. Não, desculpa, da Kirchner não. Desculpa. Todos eles têm a mesma opinião dos metacapitalistas. O que o Biden tá... Qual é o pensamento do Biden nessa questão Israel-Hamas?
O Biden foi o cara que deu a chancela na fake news dos bebês. O Biden foi lá chorando, né? Ele já é velho. O Biden foi lá chorando. Eu vi as fotos. Né? O cara não sabe nem o nome da pessoa com a qual ele está conversando. Ele viu as fotos. Aí estava chorando. O bolsonarista, ele tem a mesma opinião do Biden. A mesma opinião do Macron. A mesma opinião de todo mundo. Qual é a opinião? É que não importa. Deem um cheque em branco para Israel. Israel tem que fazer o que quiser. De onde você tirou essa opinião? De onde você tirou essa opinião? Como que você que mora em Jundiaí, né? Como que você que mora em Lusiânia, como que você que mora lá em São Luís do Maranhão, como que você, cara, matematicamente, como que você tem a mesma opinião que o presidente dos Estados Unidos? Porque você está se informando pelo mesmo veículo de comunicação dele. Quem te deu essa opinião foi a Globo, a Band News, o Estadão. Tu tá lendo essa merda que eu sei. Tu tá lendo essa merda. Porque se você não estivesse lendo isso, você não estaria falando a bobagem que você está falando. Porque se você estivesse vendo os dados desse conflito, a sua opinião seria outra. Ou pelo menos a sua expressão seria outra. Você pode ter a opinião que você quiser. Você pode ser pró-Israel. Enfim, você pode ser pró-Israel. Mas você teria outros argumentos. Os seus argumentos provam que você está assistindo a CNN. Você está assistindo a Globo News. Eu sei, porque a sua opinião é a opinião da Globo News. A sua expressão. Você usa os jargões da Globo News. Aí eu te pergunto, você é patriota ou não é? Você é bolsonarista ou não é? Você é tradicionalista ou não é? Quem é você? Então, por isso que eu estou dizendo, o meu argumento não é assim, gente, vocês têm que ser pró-Palestina. Eu não sou pró-Palestina. Eu não sou pró-Palestina. Quando eu digo pró-Palestina, eu estou falando do quê? Da causa palestina. Gente, não se enganem. A causa palestina é a causa do extermínio dos judeus. Pronto. Essa é a causa palestina. Eu jamais vou ser favorável a isso. Agora, eu não sou sionista. Eu não sou trouxa. Israel é ateu. Israel está cometendo um genocídio contra o povo palestino. A situação de Israel na Palestina é uma situação bizonha que Israel não precisaria manter e mantém. E agora Israel está se utilizando de uma fake news para construir um argumento para receber cheque em branco para poder ferrar todo mundo da Palestina. Então, eu não sou a favor dessa merda. Um bando de ateu de merda matando criancinha e mulher. Eu vou ser a favor disso? Não sou a favor disso. Não sou a favor disso. Então, eu sou a favor de quê? Aí, resumindo, então, para a gente responder Vamos lá, começar a responder as perguntas. Eu me recolho na minha insignificância. Eu vou orar. O que a gente pode fazer? Pô? Fernando nasceu em Uberlândia. O que eu posso fazer? Eu oro para que Deus proteja as crianças e as mulheres, principalmente, né? Crianças e mulheres. E para que essa batalha que está acontecendo, que vai acontecer, que vai se desenrolar, que eu não sei como vai, também não sei quem é que tem que ganhar, quem é que tem que perder, não adianta. Que Deus conduza todas as ações ali no Oriente Médio e que, no final, o nome de Jesus Cristo, mais especificamente o nome de Jesus Cristo, não é nem o nome de Yahvé, que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido nessa história. E para que muçulmanos, palestinos e judeus conheçam que só Jesus é o Senhor.